Ok, estamos mais uma vez com mais podcast, todas as semanas aqui pelo YouTube, pelas redes sociais. Bem acompanhado do meu amigo, companheiro de todas as horas, Salomão Muito de obrigado. Melo Neto. Eu mesmo. Né? Salomão, nosso convidado, eu não sei muito sobre ele, mas você já tem um bom currículo aí. Eu queria que você fizesse uma apresentação do Diego. O que é que a gente pode contar com ele? O que é que a gente pode arrancar hoje aqui dele? Poderíamos falar que hoje nós vamos começar estreando um quadro novo que é Eu na Paraíba. Isso. Né? Esse quadro vai contar aqui com a presença do nosso amigo Diego Ramalho Freitas, um jovem que chegou aqui na Paraíba há pouco tempo. E vou ler aqui um pouquinho que eu anotei, fiz um dever de casa aqui. Antes de você ler, eu na Paraíba significa o quê? Pessoal que vem para Paraíba e Sim, as pessoas que estão chegando aqui para Imigrantes. somar, migrantes e imigrantes, que Isso. estão chegando para somar na nova sociedade paraibana que está se formando, né? A partir vem dessa conhecer, abertura, né? gosta, vai ficando, Vai ficando, vai virando família, né? Vai criando raízes. Daqui a pouco já adquire um farofa card, que é o similar ao green card. Diego, seja bem-vindo. Obrigado. Prazer, um privilégio estar aqui no podcast com vocês. Legal. Ó, Diego, nós temos umas câmeras aí que você pode ficar à vontade para você olhar e ficar bem sossegadinho aí. Bom, gente, falando aqui do Diego, ele começou sua trajetória ainda muito jovem. Ele é muito jovem ainda, né? Foi pela ano 2008, mais ou menos, engajado numa das maiores mobilizações que nós tivemos, que foi o movimento da Ficha Limpa. Foi também o criador do projeto Adote um Distrital. Conheci bem esse projeto, até falei aqui no último episódio, lá em Brasília. Uma iniciativa pioneira no controle social e acompanhamento do mandato do parlamentar. Não era isso, Diego? Sua atuação ganhou projeção internacional ao ser selecionado para o programa International Visitor Leadership Program dos Estados Unidos. Ao longo de mais de uma década no setor público, atuou em Brasília e em Goiás, com forte atuação em transparência, controle social e inovação pública. Em Goiás, ajudou a colocar o Estado como referência nacional, alcançando índices máximos de transparência e inserindo o Estado na Open Government Partnership, é assim que pronuncia? Isso. Hoje, vivendo aqui em João Pessoa, é cofundador e CEO do Impact Hub de João Pessoa ou da Paraíba, né? Conectando governos, empresas, academia e sociedade em torno da inovação e do desenvolvimento sustentável. Diego, seja muito bem-vindo, mais podcast é seu. A palavra, nesse momento, passa para você. Ô, Neto, obrigado. Lá em Brasília eu conheço pelo Neto, né? Neto. Salomão Neto. Se você chamar de Salomão, ninguém vai conhecer, né? Meu neto agora. Mas é uma amizade de mais de 20 anos. Eu ainda jovem, né? Muito Salomão jovem. falou que eu sou jovem, mas eu era mais jovem. Com certeza. Na época, fizemos muitos projetos juntos. E sempre gostei muito dessa temática, não só da transparência, mas principalmente da participação cidadã. Como que o cidadão participa da política pública no dia a dia, né, por meio do controle social. Então, passei minha vida estudando isso, galguei aí alguns cargos públicos, principalmente na área de transparência, e recentemente fiz uma transição não só de carreira, mas também de cidade, né? Eu fiquei 10 anos, quase 8 anos em Goiânia, como servidor público, e passei um ano para fazer uma transição de carreira e agora estou há quase um ano, né, tem 10 meses no Impact Hub, morando aqui na Paraíba, esse lugar maravilhoso. Como né? é que você veio parar em João Pessoa, Diego? Olha, Por que escolheu João Pessoa, né? Porque é fácil, né? João Pessoa é uma cidade maravilhosa, só que há muitos anos a gente já vinha para cá, e minha mãe nasceu no Brejo, lá em Bananeiras. Na verdade, em Dona Inês, né? Ficava ali. E Conheço. Na década de 70, eles foram embora do Brejo, foram para São Paulo, depois foram para Brasília. Minha mãe chega em Brasília na início de 70,
e lá eles ficam, né? Então toda a minha família, minha avó, que nasceu também no Brejo, foram para Brasília. Brasília, naquela época, era a cidade, né? Aham. Então, o seu caso é um daqueles filhos que estão retornando à casa, né? Exatamente. E eu sou o primeiro, então, a voltar, né? Da Certo. geração da minha mãe. Então, quando na pandemia, eu passei uma temporada aqui, apaixonei, passando uma temporada mesmo, né? Aluguei um Uhum. apartamento, fiquei um tempo aqui, fui muito ali pro Bessa, Manaíra, Miramar, e aí Salomão Neto me apresenta Intermares, né? O qual me apaixonei, e lá estou morando. Então, pós-pandemia, eu falei, não, vou fazer uma transição de carreira, mas também vou fazer uma transição de cidade. E João Pessoa, Paraíba, sempre foi esse lugar que marcou a nossa vida por conta, principalmente, da minha mãe, né? Diego, Vai, Saulo. antes de qualquer coisa, eu queria voltar, porque no episódio passado nós chegamos a citar o Adote um Distrital. O Adote um Distrital Isso. era um programa voltado à fiscalização, não era isso? Então, por ser algo tão básico, isso ainda não te parece tão distante do cidadão comum? Naquela época, estamos falando em 2008, 2009, Sim. tinha muita corrupção. Hoje não tem mais, né? Acabou? Hoje acabou, né? Mas naquela época, a gente ouvia muito escândalo, e principalmente a falta de transparência para que o cidadão acompanhasse. Então você tinha ali muitas operações da polícia, seja Polícia Civil, seja Polícia Federal, então isso me incomodava. E eu sou de uma geração do rádio, né? Assim, a gente ia trabalhar, a gente ia para a escola, meu pai ligava na CBN e a gente saímos ali de Ceilândia, Taguatinga, ouvindo a CBN até o plano. E aí eu me apaixonei por essa iniciativa da Lei da Ficha Limpa. Jovita Rosa, que é a minha líder, né, estava dando uma entrevista falando do movimento, de cidadãos que estava ali mobilizando para apresentar uma lei ao Congresso. E aí comecei a participar desse movimento, que foi da Lei da Ficha Limpa. Levamos esse programa ao Congresso, o projeto foi aprovado. Só para a gente ter ideia, de 2010, 2011 até agora, nós tivemos mais de 7.000 candidatos barrados pela lei, né? Isso não significa que a corrupção acabou, mas a lei barrava, né? Então lá em Brasília nós tivemos Foi governador eficiente no primeiro momento. Arruda barrado, governador Joaquim Roriz, à época, Isso. barrado. Tivemos vários nomes da esfera local barrados, e a nível nacional. E aí veio a ideia também da gente começar, naquela época nem tinha ainda a lei de acesso à informação, a dar transparência aos atos legislativos, porque a gente fala hoje muito do Poder Executivo, mas o Poder Legislativo ele é extremamente importante, seja na Câmara de Vereadores, seja na Assembleia Legislativa, e no nosso caso era a Câmara Legislativa dos nossos deputados distritais. E aí nós inventamos uma metodologia de transparência do parlamentar, que o cidadão ele poderia acompanhar, né, os atos do parlamentar no dia a dia, o que ele fazia, o que ele apresentava, como que ele gastava o recurso ali das verbas, e assim cria-se, então, naquela época, esse programa que deu, eu diria assim, muito foco para a gente buscar e alcançar índices de transparência a nível do Brasil, olhando principalmente no Distrito Federal. E o brasileiro participa mais hoje, ou participava antes, ou ele foi desacreditando ao longo do tempo? Eu nem sei como é que eu te respondo isso, Salomão. Porque a gente já faz parte da cultura do brasileiro já. Quando ele falou 2008 começou a corrupção, era uma grande novidade. Hoje a gente já acostumou com essa palavra. A corrupção ela está impregnada em todos os setores, não é? E você, Diego? Acredita? Ô Neto, eu sou muito otimista. Então, assim, se a gente olhar a nossa Constituição, que é uma carta nova, né? Estamos falando aí menos de 89, né? 88. menos de 40 anos, né? Bem menos. Eu acho que a gente está aprendendo ainda, né? Com certeza. Agora, quando o cidadão, e depois eu posso comentar alguns casos que nós temos, quando o cidadão ele é provocado a participar, quando o poder público está apto e tem interesse em que o cidadão participe, o cidadão ele vai participar e a política pública vai melhorar. Agora, isso ainda é muito novo.
né? Verdade. Essa coisa do poder público se abrir para uma participação, ou o cidadão se mobilizar para a participação, é novo. Porém, nós temos os conselhos de políticas públicas que deveriam funcionar, muitos funcionam, outros não funcionam, que eu diria que é a porta de entrada para uma participação na política pública. Estou falando do Conselho de Saúde, estou falando do Conselho de Educação, Conselho de Alimentação Escolar. Então, nós temos vários mecanismos, sejam movimentos, sejam grupos, sejam conselhos de participação. Agora, muitas vezes, não são efetivos. E a transparência, ela realmente resolve o problema da corrupção ou ela só dá uma maquiada? Neto, eu acho assim, a transparência ela é fundamental. É uma ferramenta. E ela é uma ferramenta. Só a transparência não resolve nada, né? Se eu não tiver transparência e participação, e o que é participação? É o cidadão entrar lá no site da Câmara de Vereadores, entender o que esse vereador está fazendo, ou entrar no site do governo do estado, ou da prefeitura, entender quais são os contratos, qual é o valor do contrato, como está sendo essa forma de contratação. Então, tudo isso são mecanismos que facilita o controle social, que é importante, mas só a transparência não resolve. Se eu não tiver o cidadão participando, né, e aí eu falo do cidadão, eu falo da imprensa, que tem um papel fundamental no controle social, os movimentos de classe, né, então assim, todo mundo que pode, de fato, participar do dia a dia da política pública ao exercer o seu papel de controle social. Inclusive, a gente falou ontem, na última entrevista com o Percival, onde ele tem o hack cidadão, né? Sim, um mecanismo também de controle, que é o o radar social, Radar que é social. o Legal. hack cidadão, onde você hoje acompanha em tempo real as emendas, com que a pessoa gastou o dinheiro, para Isso. com quem está sendo gasto, né? Em que projeto está sendo gasto. Então me responda, você que já esteve dos dois lados, tanto do parte de dentro do governo, como na parte de empreendedor, aqui do lado de fora, a transparência, ela é real ou apenas uma propaganda do governo, como diz assim? O Neto, eu responderia o seguinte: a nível de legislação, e isso é porque eu falo porque eu estudei isso a nível mundial e fui, inclusive, nesse programa que você citou do IVLP para os Estados Unidos em 2013, estudar isso. A nossa lei, ela é perfeita, né? Então, assim, a nível de legislação, ela é muito boa. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que muitas vezes o poder público ele abre as informações. Então, assim, ser transparente e abrir dados não significa também muita coisa, né? É importante. Agora, qual o nível de tradução, né, de fato, de traduzir esses dados? É algo que a gente tem discutido. Agora, eu acho que a gente tem avançado a nível de portal de transparência, lei de acesso à informação. Então, hoje, se você vai em qualquer órgão público, seja estadual, seja municipal, Ministério Público, Justiça, e faz um pedido de acesso à informação, esse pedido ele tem que ser respondido, né? Então, quando eu era subsecretário lá em Goiás, esse era o nível que a gente monitorava. Olha, realmente o cidadão ele está solicitando a informação via lei de acesso à informação. Ele está sendo respondido, a resposta está vindo com qualidade, o cidadão pergunta água, ele recebe uma resposta água ou ele está pedindo a informação e a gente está respondendo outro. Então, esse nível de qualidade, a gente, pelo menos lá em Goiás, nós fazíamos muito. É óbvio que sempre tem que melhorar, mas eu acho que a gente já está num padrão de transparência muito bom. Vou dar um exemplo rápido. Você lembra, na nossa época lá de adote distrital, como é que as emendas parlamentares vinham? Ela era publicada no Diário Oficial, no papel, a gente tinha que hackear aquelas informações para produzir dados para poder fazer cruzamentos e achar quem era o parlamentar, qual que era o valor, para onde ia. Hoje já tem mecanismos muito mais evoluídos. Radar social, né? Ao mesmo tempo, Correto. você já tem a emenda lá que, né, a emenda parlamentar que o Congresso está fazendo que esconde tudo, né? Então, assim, mas eu acho que a gente tem evoluído nesse tema e o cidadão, a imprensa, tem buscado. Hoje, talvez, o maior mecanismo de controle social é da imprensa. A imprensa que solicita muita informação pública, faz essas informações. Então, eu acho que, assim, a gente tem muito que evoluir ainda, mas hoje o nível de transparência, principalmente dos estados, eu diria até dos órgãos mais organizados, ele é bem satisfatório. Talvez o que a gente precisaria evoluir são nos municípios, principalmente os municípios menores, que muitas vezes não têm tecnologia
tecnologia, né, um pouco mais difícil. Mas eu sou um defensor, né, da transparência e acho que ela ajuda muito. Então foi positivo a tua participação, por exemplo, em Goiás, quando você estava do lado de lá. Porque muitas pessoas falam assim, quando a pessoa muda de lá, tá lá dentro, todo mundo acaba se corrompendo, acaba todo mundo não sei o que e tal, não tem essa fala? A pessoa fica muito Então, tempo no entra cargo. honesto, já sai meio corrompido e tal. Você, quando estava lá dentro, você realmente teve essa sensação de que toda essa luta, ela funciona, ela traz um lado positivo para a sociedade? Não, com certeza. Primeiro que lá, nós tivemos um grande apoio do governador, que à época era Ronaldo Caiado, e ele determinou que, de fato, nós tivéssemos acesso, publicássemos todas as informações e, principalmente, tivéssemos sempre no topo da transparência, global, né? Inclusive, a nossa adesão ao Open Government Partnership, que é esse organismo global que fala sobre transparência, ele vem muito nessa mobilização do que a gente já estava produzindo no estado de Goiás a nível de transparência e também a nível de participação cidadã. Então, quando você tem um gestor que está interessado, é muito mais fácil. Então, lá eu tinha autonomia para a gente poder desenhar as melhores políticas públicas de transparência e assim fizemos, né? Eu entendo que muitas vezes para outros estados e municípios talvez não esteja tanto na pauta, é um pouco mais difícil, é um tema delicado, né? Porque você colocar tudo que está gastando, tudo que está produzindo em tempo real nos portais, incentivando os órgãos, não é tão simples, mas eu acho assim, quando você tem o aval dos chefes, né, do poder, seja legislativo, seja executivo, e aí é óbvio que toda a experiência que eu tive nos meus últimos anos garantiu que eu conseguisse produzir e escrever programas e projetos que a gente alcançasse níveis de maturidade e transparência, né, de fato satisfatórios. E agora você resolveu trazer para Paraíba a Impact Hub ou o Impact Hub? A Impact Hub. A Impact Hub, vamos dizer para nós assim, fala um pouco para nós o que é essa O que é? Impact Hub. Legal. Assim, eu sempre gostei, a minha formação é gestão pública, eu sempre fui fascinado em programas que gerassem impacto, seja pelo poder público, seja pela iniciativa privada, ou seja, no terceiro setor. Então, esse tema do impacto, de impactar as pessoas, sempre esteve muito no meu DNA. E aí eu conheci em 2022, através de um amigo, hoje um sócio, Leandro Monteiro, o Impact Hub. O Impact Hub é uma organização global que basicamente conecta pessoas, startups, organismos, seja públicos, seja privados, a desenvolver soluções que resolvam problemas sociais e ambientais, né? Então, onde a gente for no mundo, o Impact Hub, você entra, é um cowork, né? A gente entende que o espaço é um espaço de conectar pessoas, então você vai lá, quer trabalhar, tem uma boa ideia, quer empreender, quer ganhar dinheiro, a gente é esse lugar que você pode levar as suas ideias e nós somos então essa aceleradora que dá sustentabilidade, estrutura para que essa ideia de uma pequena empresa ou até uma pequena ideia que ainda nem virou uma startup consiga estruturar, né, e virar um negócio que gere emprego, que gere renda, mas principalmente olhe para o lado social e ambiental, né? Então o Impact Hub é essa organização e o legal é que o Impact Hub está aí há mais de 20 anos no mundo, nasce em Londres, e agora nós tivemos a oportunidade de trazer para João Pessoa. Tive a oportunidade de levar, à época, o governador João e o secretário Cláudio Furtado, numa das visitas a Lisboa, o secretário visitou duas unidades que nós temos lá em Lisboa, e a gente está muito nessa construção desses projetos de impacto, o que hoje a gente chama de negócio de impacto. A gente quer que a pessoa tenha lucro, empreenda, gere emprego, mas olhe para a área social e ambiental. Diego, nós estamos vendo que a Impact Hub, João Pessoa ou é Paraíba, que se chama? Hoje o Impact Hub ele é local, né? Então hoje ele é João Pessoa, mas a gente atua na Paraíba toda. Beleza. Aqui, a Impact Hub de João Pessoa foi inaugurada há aproximadamente um mês. Então eu pergunto para você, já tem algum projeto acontecendo aqui na Paraíba? E quem pode participar desses projetos?
Não, bacana. Igual eu falei assim, nós somos um cowork, qualquer pessoa que tenha uma boa ideia, que queira empreender, pode nos procurar. Lá a gente tem estrutura, inclusive, para receber as pessoas para trabalhar, para fazer reunião. Como você falou, nós nascemos aqui há exatamente 30 dias, essa semana fizeram 30 dias, então a gente está nesse momento de entender o ecossistema, esse ecossistema principalmente de inovação, quem está inovando hoje na Paraíba, seja na universidade, seja no setor público, seja no setor privado, e nós começamos agora a construir o que são os nossos projetos, né? Então recebemos lá várias startups, estamos nesse momento de construção de projetos, olhando João Pessoa, olhando a Paraíba. Tá. E esses projetos, eles nascem no seio das pessoas comuns ou no seio dos políticos, das Se o prefeituras? cidadão comum tem Das acesso. prefeituras. Como é que funciona? Salomão, qualquer pessoa que tenha uma ideia, que está ali tentando empreender, que quer gerar qualquer tipo de negócio de impacto, às vezes tem uma ideia, às vezes a ideia já está um pouco mais acelerada, às vezes, por exemplo, a gente tá com uma parceria muito legal numa startup aqui na Paraíba que chama Semear. Ela basicamente trabalha com economia circular, ou seja, ela recolhe o que a gente chama de lixo, né, e devolve e faz essa parte circular mesmo, né? Então assim, tem lá um computador, ela vai, desmonta esse computador, justamente para a gente, né, não prejudicar o meio ambiente. Então, são parceiros, são ideias, são startups que vão nascendo e a gente vai, né, conforme for passando, a gente vai ajudando a estruturar, ajudando de fato a acelerar para que gere mais emprego e principalmente mais renda. Como se faz para chegar até vocês, tomar conhecimento da Impact Hub, endereço, redes sociais, site, como participar desse movimento, né? E, claro, uma oportunidade aí para quem está nos ouvindo, né? Para quem quer sair da teoria e iniciar na prática, como ele pode fazer para ter esse contato com a Impact Hub ou é diretamente contigo? Não, legal. Hoje nós estamos no Instagram, e o Facebook também, Impact Hub Jampa. Nossa unidade fica dentro do Parque Tecnológico, né, aqui pertinho, no Centro Histórico. Lá no nosso Instagram, inclusive, tem um link do café, quem quiser ir lá marcar, tomar um café, conhecer, apresentar as suas ideias. E é com base nesse primeiro café, então o nosso primeiro ambiente é justamente esse ambiente do café, para receber as pessoas. E ali a gente faz uma triagem das iniciativas, em que nível está a iniciativa, porque às vezes é só uma ideia, então a gente precisa escrever essa ideia. Às vezes precisa do incentivo financeiro, a gente vai conectar essa ideia aos fundos, os mais diversos fundos que nós temos acesso. Citei agora a Semear, nós temos também uma parceria muito bacana com o pessoal da Caçoar, que é uma empresa também aqui da Paraíba, que nasce lá em Campina Grande. Então, conforme essas startups, ou empresas, ou ideias vão chegando lá no Impact Hub, a gente vai fazendo essa trilha para entender aonde que eles podem ajudar, como que a gente pode ajudar, e o objetivo no final é isso, né? É ter iniciativas que gerem algum tipo de impacto para o cidadão, seja o impacto social, seja o impacto ambiental. Então a gente está olhando muito também essa pauta do bioma da Caatinga, economia circular, economia azul. Nós temos aqui o nosso litoral. Então tudo que economia da criatividade, né? Então, tudo que envolve impacto, né, é o nosso lema, é o que a gente tem mobilizado para olhar para o setor público, olhar para as universidades e, principalmente, olhar para quem empreende, né? O nosso foco é o empreendedor. Eu realmente estive lá agora há pouco, Luiz, e é um lugar primoroso, muito bem decorado, muito bonito e moderno, e eu acredito que, enquanto eu estava lá, recebemos diversas visitas, né, lá para conhecer o Impact Hub, muito bem movimentado, e vocês estão de parabéns por um ambiente tão agradável como esse de vocês, né? Então nós vamos entrar aqui nos momentos finais, mas antes a gente quer inaugurar aqui o nosso quadro Eu na Paraíba. Eu na Paraíba, eu gostei muito do título, né? Você Claro. realmente foi muito feliz aqui no. O título ficou Então, maravilhoso. Ó, Diego, a família dele foi para Brasília, nasceu lá em Brasília, Diego? Eu nasci. E agora Diego está aqui de volta. São pouquíssimas perguntas para você, Diego, mas a primeira que nós queremos fazer é, lá de Brasília, o que é que te dá orgulho de verdade e o que é que você traria para
nossa cidade, João Vai. Pessoa? Olha, eu adoro Brasília. Brasília é um lugar onde eu nasci, maravilhoso. Volto muito a Brasília, inclusive. Salomão, eu traria meus pais, que lá estão ainda, né? Meu pai é mineiro, né? Mas eu traria meus pais, com certeza. Eu tenho pedido muito para que eles venham mais, inclusive. Eu traria o céu de Brasília, eu acho que é um céu assim espetacular. E eu acho que as curvas dos monumentos, né? Brasília é essa estrutura. Eu tô ficando com inveja. Mas tem a outra Só isso, pergunta, só né? isso, só Então isso. tá, mas assim, ó, o que foi que fez você olhar para João Pessoa e dizer, é aqui, Vou ficar aqui. é. Olha, essa pergunta é muito fácil, Alamão, porque todo mundo que vem apaixona. Pode passar um dia, as Foi pessoas racional ou apaixonam. emocional? Acho os dois, né? Acho que foi uma transição muito racional, até porque deixar o setor público também não é fácil para vir empreender. Mas é fácil porque, assim, primeiro que é uma cidade maravilhosa, eu acho que pessoas maravilhosas, eu acho que essa raiz da minha mãe de ter nascido, né, na Paraíba e ter ido para Brasília, sempre ficou naquela coisa, a gente tinha que voltar, teríamos que estar mais aqui na Paraíba. Nós já vínhamos muito, inclusive, não só aqui para João Pessoa, mas também para o Brejo. Então, assim, sempre nós tivemos uma fase sempre tá vindo muito a Paraíba. Então, assim, eu acho que é isso. Uma pergunta difícil. O que a Paraíba tem que o resto do Brasil ainda não entendeu ou está começando a entender? Ah, tudo. Eu acho que, primeiro, essa tranquilidade do próprio paraibano, né? Muito tranquilo, mais desacelerado. Isso me fascina e eu tô tentando entrar nesse ritmo, né? É igual o WhatsApp, né? Você tem lá um X, 2X, um e-mail. Lá em Brasília a gente sempre tava no 2X. Aqui a gente tá sempre num X. E eu tô tentando ainda, né, sempre desacelerar o máximo que eu posso. Então todo dia eu vou à praia, todo dia eu caminho, né? Isso é o que eu mais gosto aqui. Ó, em que momento você percebeu? Agora eu não sou mais um visitante, já sou parte da Paraíba. O dia que você me levou em Intermares, isso era 2021, eu acho. Aí você falou assim, ó, vamos ver um apartamento aqui. Aí eu ia embora no outro dia, não sei se você lembra disso. Chegamos lá, olhamos o apartamento, compramos um apartamento e eu fui embora para Brasília, né? E eu falei assim, ó, um dia eu volto para morar, né? Legal. Aí voltei para morar. Muito bem. Agora a penúltima pergunta da minha parte que eu vou fazer aqui. Ó. Se você pudesse deixar uma mensagem agora para o nosso ouvinte. Porque você falou várias coisas no começo, principalmente da questão do adote um distrital, nós falamos do radar social, para aquelas pessoas que ainda não acreditam que vale a pena participar. O que você diria para essas pessoas? Olha, eu acredito numa. Primeiro que eu sou um democrata, né? Eu acredito na democracia. Eu entendo que a gente só vai evoluir como nação, né? Até como cidadão, a partir do momento que a gente de fato participe. E participa que eu falo do movimento ali do bairro, né? É o movimento da cidade, é o movimento ali do condomínio. Então, assim, eu sou apaixonado pelo tema da participação. Inclusive, nós fizemos um programa lá no estado de Goiás que o estudante, ele fazia uma auditoria da escola e depois ele mesmo, estudantes ali no movimento, eles apresentavam as soluções, né? Então, quando o estudante ele entendia que aquele ambiente é um ambiente coletivo e ele precisa cuidar daquele ambiente, e ele é o maior fiscal porque ele está ali no dia a dia, a mudança da mentalidade do estudante, dos pais, dos professores, em ter um ambiente mais saudável, era muito por conta da participação de todo mundo. Então eu não espero só o prefeito, o deputado, o governador, não. Se a gente conseguir fazer um movimento de bairro e participar da política do bairro, do condomínio, automaticamente ali no nosso núcleo vai mudar. E isso muda o mundo, né? Se a gente muda a nossa realidade, né, o nosso bairro, a gente consegue mudar o mundo. E
a gente pode mudar de várias formas, né? Seja nos temas ambientais ali do bairro, da coleta seletiva do lixo, né? De algum problema que o esgoto foi para ali e eu posso ir lá fazer uma reclamação, posso cuidar da minha praça. Eu moro numa praça maravilhosa que você viu nascer a praça, que é a praça ali de Bela Vista, Intermares, que a comunidade tá ali, tá ali na praça todo dia e a comunidade, na medida do possível, ajuda a manter a praça. Né? Então eu acho que é isso. Acho que a participação é a chave para todos os problemas. Enfim, Diego, última pergunta, porém não menos importante. E da Paraíba? Se algum dia você tivesse que retornar para sua cidade, o que você levaria aqui de João Pessoa para sua... Eu levaria o litoral, que é maravilhoso. Não tem litoral mais bonito que o nosso. Eu não ia deixar. Né? Não tem. Nosso litoral é perfeito. Perfeito. Eu amo o litoral sul, mas sou apaixonado pelo litoral norte. Acho que o nosso litoral norte, assim, acho que até por conta da estrutura, né? É mais completo. E se você vai em outros litorais, as obras ficaram muito grandes, enfim, né? Nosso litoral é perfeito. Como eu não posso levar o litoral, eu acho que eu levaria essa pegada da desaceleração, assim, sabe? Um ambiente, levar. Sabe assim, você Mais tá maneiro, mais maneiro, né? mais Mais tranquilo, devagar. um pouco mais fora, né, daquela agitação Isso. que eu diria que ainda é as grandes, né, talvez as grandes capitais, mas daqui eu sou apaixonado por isso, assim, acho que o nosso litoral e o nosso ritmo de vida, né, de você, e eu acho que muito pelo sol, como o sol nasce muito cedo, automaticamente O dia você parece é obrigado, o dia parece que é mais longo. né? então isso é maravilhoso, assim, 7 da manhã você já fez sua caminhada, foi na academia, já leu seu Aqui jornal, o sol nasce primeiro. nasce primeiro. Diego, da minha parte, muito obrigado pela sua presença. Foi uma conversa rica, necessária e, acima de tudo, inspiradora. Eu que agradeço o convite. Espero vocês agora lá no Impact Hub. Acho que nós temos muito que construir juntos. Lá o Impact Hub é um espaço de cocriação. A gente não tem solução pronta para tudo, mas a gente tem esse ambiente que as pessoas podem É ir. somente para os jovens ou tem espaço para... Peraí. Jovens. Eu sou jovem. Muito bem. Salomão, jovens até 115 anos Muito para bem. poderem Eu chego lá. participar. Então, Muito bem. é isso. E para você que está nos assistindo, aquele abraço. Você que nos acompanhou até esse momento, não esquece de dar o seu likes, não esquece de compartilhar. E até o nosso próximo mais podcast. Mais podcast. Mais podcast. Até a próxima.